Você sabia que existem leis que limitam o tamanho que uma construção pode ter em determinado terreno? É sobre isso que vamos falar hoje, e eu estou aqui em um cenário até um pouco diferente, porque eu estou na frente do meu computador para te mostrar de forma prática como descobrir qual é esse limite de área de construção aí no seu terreno. Meu nome é Cassiano Guimarães, eu sou arquiteto e a minha vocação é projetar casas que refletem a essência de seus donos. Além disso, a minha missão aqui é te dar informações para te ajudar a tomar boas decisões em relação à sua moradia. Inclusive, se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. Então vamos lá. É importante que você saiba quais os limites de área de construção aí no seu terreno. Área de construção, se você não sabe ao certo o que é isso, eu recomendo que você assista um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu falo especificamente sobre isso, sobre o que é área de construção e como calculá-la. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, tá? Antes que eu te ensine de fato a como calcular qual é essa metragem máxima de construção permitida aí no seu terreno, é importante fazer uma observação. Você sabia que talvez aí no seu terreno também exista uma restrição que determina a metragem mínima que pode ser construída? Sim, isso é possível, principalmente se o seu terreno estiver dentro de um condomínio fechado. Aí, nesse caso, vale a pena dar uma conferida na cartilha de obras no seu condomínio para ver mesmo se existe essa restrição quanto à metragem mínima de construção. Certo, mas e quanto à área de construção máxima permitida no seu terreno? Como saber qual é essa metragem máxima? Para descobrir isso é muito fácil, mas primeiro é necessário que você entenda dois fatores. Vamos aqui para a tela do computador. Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Esses são os índices que vão te contar quais os limites de construção para o seu terreno. Calma, calma. Não precisa se preocupar, eu prometo que são conceitos bem simples. Olha só. A taxa de ocupação é basicamente o quanto a projeção do corpo de uma edificação pode ocupar do terreno. Só isso. Presta atenção nesse exemplo que você vai entender rapidinho. Vamos imaginar um terreno de 300 metros quadrados. Vamos aqui para a tela do computador. Esse aqui é o terreno de 300 metros quadrados, certo? Vamos imaginar que nesse terreno exista uma casa com 100 metros quadrados. Tá aí, uma casa com 100 metros quadrados. Qual é a taxa de ocupação nesse caso? Se a gente olhar de cima, por exemplo, fica bem claro de enxergar a projeção dessa casa no lote. A taxa de ocupação é simplesmente essa relação entre a área da projeção da edificação e a área do lote. Nesse exemplo, em que a casa tem 100 metros quadrados e o terreno 300 metros quadrados, a taxa de ocupação é o resultado da divisão da área da edificação pela área do lote. Então a área da edificação é 100 metros quadrados, de acordo com o nosso exemplo, dividido pela área do lote, que é 300 metros quadrados. Nesse caso, o resultado é 0,33. Fácil demais, né? Só que a taxa de ocupação geralmente é dada em porcentagem. Então, esse número vai ficar 33%, porque é só jogar, no caso, a vírgula 2 casas para a direita. Certinho? Fala sério, agora quando o seu corretor ou arquiteto falar em taxa de ocupação, você já vai saber o que isso significa, né? Ótimo! Então olha só, eu vou aprofundar esse conceito um pouquinho mais, só para você ficar craque de verdade, tá bom? Vamos lá de volta para o nosso exemplo. E se for uma casa de 2 pavimentos? E agora?
Tá aqui, 2 pavimentos. Eu vou deixar o térreo nessa cor cinza e o pavimento superior na cor branca para a gente ter essa diferenciação mais clara, tá bom? Vamos olhar de cima. Nada mudou, concorda? Olha aqui, essa é a projeção da edificação, que já está pegando os 2 pavimentos da edificação, certo? Agora, olha a implantação só do térreo. Olha a implantação dos 2 pavimentos. Concorda que continua igual? Nesse caso em que os 2 pavimentos estão sobrepostos, sim. Mas e no caso do segundo pavimento, por exemplo, ter um formato diferente? Vamos ver como é que fica? Olha aí. Nesse caso, temos um pavimento superior que tem um formato diferente do térreo, né? Aqui tem até uma parte dele que extrapola um pouco os limites do pavimento térreo. Como será que fica a implantação disso? Vamos dar uma olhada? Olha só, nessa vista superior, a gente consegue perceber que ficou um pouco diferente, concorda? Agora, essa é a projeção real de toda a edificação, que inclui o térreo, sim, inclui também o pavimento superior, inclusive na área em que ele extrapola os limites do térreo. Entendeu? Olha, lembrando que isso é totalmente diferente de só somar as áreas dos pavimentos, tá bom? Por exemplo, não é porque você tem um térreo, vamos supor, de 100 metros e um pavimento superior de 80, que a sua área de projeção vai ser 180 metros. Isso está errado, porque o que interessa para a gente definir essa projeção é simplesmente a área que é delimitada por esse contorno que envolve as extremidades da edificação, tá? Se você tivesse aqui mais 3 andares igual ao do pavimento superior, essa área de projeção continuaria a mesma, então a taxa de ocupação continuaria a mesma, ok? Olha, antes de continuar esse vídeo, se ele está te ajudando, eu queria te pedir já para deixar o seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, tá bom? Bom, agora que você já está dominando esse conceito de taxa de ocupação, como saber qual é a taxa de ocupação que se aplica aí no seu terreno? Isso é muito fácil porque essa é uma informação pública. Então, provavelmente você vai encontrar ela na lei de zoneamento da sua cidade ou, quem sabe, até no Código de Obras. Mas se você não quiser ficar procurando essa informação, você pode, quem sabe, consultar um bom corretor de imóveis ou um bom arquiteto, que eles vão saber te informar esse dado. Porque essa taxa de ocupação, ela varia de cidade para cidade. Na verdade, ela varia até, às vezes, de uma região para outra da mesma cidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, a taxa de ocupação máxima costuma ser de 60%. Em alguns condomínios fechados, essa taxa é um pouco mais rígida, de 50%. Voltando para a tela, vamos considerar que, para esse nosso exemplo, a taxa de ocupação máxima nesse nosso terreno de 300 metros quadrados é de 60%, tá? O que esse índice nos diz, então? Que a projeção de uma futura casa aqui nesse terreno pode ocupar no máximo 60% da sua área. Ou seja, nesse caso, 60% de 300 metros, 180 metros quadrados. Então quer dizer que nesse terreno a sua casa só poderia ter no máximo 180 metros quadrados? Se ela for térrea, sim. E se for um sobrado, uma casa de 2 pavimentos? Aí, nesse caso, a área construída total da sua casa vai poder ser maior. Mas desde que a taxa de ocupação, né, que é essa projeção de toda a edificação, não exceda esses 180 metros quadrados. Então eu te pergunto, se o corpo total da sua casa ficar dentro desses 180 metros quadrados, né, de acordo com esse nosso exemplo, aí você pode construir, por exemplo, quantos pavimentos você quiser, com a área final construída da edificação ilimitada, desde que você respeite ali aquela taxa de ocupação de 180 metros quadrados? Não. Sabe por quê?
por causa do nosso segundo conceito, chamado de coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é um número que também é dado de acordo com a região onde o terreno está inserido. Procure saber qual é esse valor para o seu lote. Bom, mas afinal, o que é o coeficiente de aproveitamento? O conceito é mais simples do que você imagina. O coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, diz a metragem máxima que pode ser construída ali. Somando-se a área de todos os pavimentos. Só isso. Aqui na minha cidade, por exemplo, esse coeficiente de aproveitamento varia de região para região, mas costuma ser algo em torno de 1, 1,2, 1,4. Para fins didáticos, vamos considerar que o coeficiente de aproveitamento naquele nosso terreno seja de 1,2, tá? Se multiplicarmos 1,2 pela metragem do terreno, que nesse caso é 300 metros quadrados, teremos um resultado de 360 metros quadrados. Isso significa que nesse terreno podemos ter até 360 metros quadrados de área construída, somando as áreas de todos os pavimentos. É importante salientar que esses dois índices, tanto a taxa de ocupação quanto o coeficiente de aproveitamento, devem ser analisados em conjunto, para que você tenha uma leitura precisa a respeito do tamanho máximo que a sua futura casa poderá ter. Vamos voltar aqui para a tela para o nosso exemplo. Bom, tomando como base esse terreno de 300 metros quadrados, temos que a taxa de ocupação máxima dele é de 60%, ou seja, 180 metros quadrados. Lembrando que essa é a área máxima que a projeção de toda a edificação pode atingir. Sabemos também que o coeficiente de aproveitamento máximo nesse terreno é de 1,2, permitindo então uma construção com tamanho total máximo de 360 metros quadrados, conforme a conta que a gente fez, lembra? Multiplicando esse coeficiente pela área do terreno. Se você quisesse, por exemplo, uma casa térrea, tá aí. Qual seria a área de construção máxima permitida? Olha, a taxa de ocupação te limitaria em 180 metros quadrados, concorda? Então, sua casa térrea pode ter 160, 170, até no máximo 180 metros de construção. E o coeficiente de aproveitamento, como fica? Olha, de acordo com esse nosso exemplo, o coeficiente de aproveitamento é 1,2, o que nos permitiria uma construção com a metragem máxima de 360 metros quadrados. Mas se a casa for térrea, como estamos falando aqui, por mais que o coeficiente de aproveitamento nos desse margem para uma casa maior, a taxa de ocupação nos limitaria aos 180 metros. Os dois índices devem ser respeitados em conjunto, mesmo que um seja mais restritivo e lhe impeça de explorar a capacidade máxima do outro, entendeu? E geralmente o fator mais restritivo para casas, principalmente as térreas, é a taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento costuma ser um fator mais limitante no caso de prédios, por exemplo, em que vou chamar aqui de densidade da construção é bem maior. Ou seja, são vários pavimentos, um acima do outro, então a metragem da construção é bem maior. Para finalizar, vamos ilustrar uma outra situação, voltando aqui para a tela do computador. E se você quisesse uma casa de 2 pavimentos, como ilustrado aqui? Nesse caso, o pavimento térreo seguiria com a sua limitação, certo? Mas e o pavimento superior?
Bom, de acordo com o coeficiente de aproveitamento, você poderia construir até 360 metros quadrados totais na sua casa, certo? Então, se o seu térreo for projetado com uma metragem de 150 metros quadrados, por exemplo, você ainda teria potenciais 210 metros quadrados sobrando. Você poderia, então, utilizar todo esse potencial construindo um pavimento superior com 210 metros quadrados? Não. Sabe por quê? Porque aí você estaria extrapolando o limite da taxa de ocupação, que é a projeção total da edificação, lembra? Nesse caso, qual é a metragem máxima, então, que você poderia utilizar no pavimento superior? Por mais que, pelo coeficiente de aproveitamento, você pudesse utilizar mais 210 metros quadrados, a taxa de ocupação te limita a construir um pavimento superior com, no máximo, 180 metros quadrados. Agora, uma coisa importante. Lembra que a taxa de ocupação é sobre a projeção de toda a edificação? Então, isso quer dizer que você não poderia ter uma casa em que o térreo de 150 metros fosse aqui, mas que o pavimento superior de 180 metros fosse, por exemplo, aqui. Por quê? Porque quando olhamos a projeção, vamos ver a projeção, a gente percebe visualmente aqui já que a taxa de ocupação foi extrapolada, concorda? Se a gente analisar essa situação, a gente percebe que a área do pavimento superior, que a gente tinha falado que era de 180 metros quadrados, ela não está nessa mesma projeção do térreo. Então, quando a gente soma toda essa projeção desse pedaço do térreo com o pavimento superior, a gente vê que a taxa de ocupação foi extrapolada. Mas e se os pavimentos estivessem no mesmo alinhamento, como nesse caso aqui? Por mais que o pavimento superior seja maior do que o térreo, todo o térreo está contido nessa projeção do pavimento superior. Então, quando a gente olha essa implantação, a gente percebe, por exemplo, olha só, que a projeção é justamente 180 metros quadrados, que é a área de todo esse pavimento superior, que inclui também lá embaixo essa projeção do pavimento térreo. Entendeu os conceitos? Aprendeu como descobrir o potencial máximo de construção no seu terreno? Esse era o meu objetivo. Eu te apresentei aqui alguns exemplos até talvez um pouco mais detalhados do que precisassem ser, mas apenas para que você entendesse mais a fundo o que é a taxa de ocupação e o que é coeficiente de aproveitamento, para que você tenha plena consciência do que o seu terreno pode te oferecer em relação à metragem de construção. De forma alguma, eu aconselho que você fique fazendo simulações, se a sua casa tiver um térreo assim ou assado, ou se o seu pavimento superior for um pouco maior ou menor. Não. Entenda que cada situação é única e ainda existem uma série de leis e normas que devem ser respeitadas para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Por isso, entregue seu sonho nas mãos de um bom arquiteto, que é o profissional capaz de desenvolver um projeto personalizado para você. Se você estiver ainda com dúvidas ou inseguro em relação ao seu terreno ou à sua futura casa, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que também podem te ajudar. Lá na descrição você também vai encontrar um link de um e-book que eu escrevi chamado Tudo o que você precisa saber antes de construir a sua casa. Se você já está começando a pensar nessa questão de construir a sua casa própria, eu acho que esse e-book pode te ajudar. Bom, e se você quiser, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!